Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Super Media Cast. O intuito desse podcast é trazer conteúdo e informação relevante para você varejista. Aqui nós vamos abordar o mundo dos supermercados, falar sobre diversos temas como marketing, tendências de supermercados, tecnologia e muito mais. Eu sou Renata Vieser, sou CEO e fundadora da Super Media. Nós damos um up nas vendas e na padronização da sua loja, através da divulgação de conteúdos e ofertas em TVs, terminais de consultas e cartazes prontos para impressão com apenas um clique. Hoje eu estou aqui com a minha colega Érica. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Érica, eu sou do marketing da Super Media e sejam bem-vindos a mais um Super Media Cast. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é essencial e imprescindível para gerar uma boa experiência de compra para o nosso consumidor, que é o treinamento, o desenvolvimento e a gestão de pessoas dentro da nossa loja. E a gente trouxe uma pessoa que é super especialista, né, no tema, tem muita experiência com varejo, né, ela é empresária há mais de 20 anos, é diretora da rede Baita Super, né, que é um cliente super especial, muito querido. Presidente da Cial também, né, de Alvorada, formada em Ohio, nos Estados Unidos, e tem MBA em gestão de pessoas. Seja bem-vinda, Miriam. É um prazer te ter aqui com a gente. O prazer é meu. Obrigada pela oportunidade por estar aqui. E sempre bom a gente trazer esse tema, né? Um tema que eu sou apaixonada. Que legal. Miriam, acho que assim, pra gente trazer também um pouquinho de contexto, né? Se quiser te apresentar, falar um pouquinho mais de ti, da tua jornada também, né? O que te trouxe até aqui hoje, para trazer um pouquinho de contexto pro pessoal que tá nos escutando. Então, pessoal, eu sou a Miriam, como a Renata apresentou. Hoje eu sou presidente da Associação Comercial Industrial de Serviços de Alvorada e sou diretora da rede de supermercados Baita Super. A gente trabalha no ramo de supermercado há 20 anos. Tenho 41 anos, sou mãe do Antônio e da Antonielle. Gosto muito de estar presente em trabalhos sociais também, principalmente em Alvorada, é onde eu atuo mais. Hoje a gente já está na região de Viamão e Zona Norte de Porto Alegre também. Mas eu sou muito atuante em Alvorada, que é onde eu me sinto em casa. E a minha especialização é na área de RH, né? Gestão de pessoas é o que eu mais sou apaixonada, essa questão de treinamento, liderança. Hoje a gente tem em Alvorada também uma franquia do Instituto Mix, que é justamente para que a gente possa trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, que é algo que eu acredito muito. E eu entendo assim que a gente está na vida por um propósito, né? E o que a gente deixa nessa vida. E o que mais me satisfaz é quando eu vejo aquela pessoa que passou pela gente de alguma forma. A Renata, que se criou no ambiente supermercado, eu não sei a Érica, que eu tô conhecendo hoje, mas a gente sabe que o nosso público é muito do primeiro trabalho, pessoas que estão iniciando a carreira profissional. E quando a gente vê que a gente pode contribuir algo para esse profissional, para que lá na frente, ou dentro da nossa empresa, ou em outra empresa, ele desenvolva profissionalmente, ou ele carregue alguma coisa que a gente contribuiu, Sim. É o que me realiza. É o que me motiva, né? Então, pensando nisso também, que a gente trouxe o Instituto Mix para Alvorada. Que legal. Muito bacana isso. Deixa eu te perguntar, Miriam. Hoje vocês têm uma rede grande, né? Quantas pessoas vocês lidam diretamente hoje? Nós temos 530 colaboradores em média, né? Porque esse número às vezes ele varia. Supermercado varia. Hoje é 530, amanhã varia, né? Mas é essa nossa média de colaboradores. E supermercado, a gente trabalha com muitas pessoas, né? Porque são os fornecedores, são os clientes, então ele é muito dinâmico. Mas é em torno disso. E nós atuamos, nós temos hoje 9 lojas. Não é, mas são 530 pessoas, é um número grande para estar conseguindo fazer toda essa gestão, né? Não é... a gente... Não é algo fácil, hein? Sempre precisa de pessoas, aliados bons, né? Eu até conto, assim, que no início quando eu iniciei em supermercado, eu sempre entendia que pelo fato de você ser um dos sócios, tu tinha que dominar tudo, né? Eu pensava assim, eu preciso saber de tudo. Eu queria até ir estudar informática, desmontar computadores. Pra saber fazer o caixa. E aí depois eu fui entender que não, que o ideal é que eu tenha pessoas que saibam mais do que eu e que me ensinem. E hoje é isso que a gente busca. Quando a gente está num processo de seleção, eu quero alguém que venha aqui para acrescentar,
para me empurrar, me cutucar, né? Olha só, aqui a gente faz dessa forma, vem trazer sugestões diferentes e me ensinar. Então, eu acho que é isso que apoia. Acho, né? Eu tenho certeza. Porque se a gente não tiver uma equipe, bons aliados, não consegue, né? Ninguém faz nada sozinho, né? É impossível, assim. No varejo, mais do que nunca, assim, é muitas pessoas e às vezes tem uma rotatividade muito alta, então é preciso sempre estar investindo, né, na equipe, trazendo pessoas que vão querer crescer junto com o mercado mesmo, né? Isso aí, bem importante. E acreditar nas pessoas, né? Eu levo muito isso assim, porque a gente tem muitos potenciais e capacidades, e todos temos, né? E o acreditar nas pessoas, às vezes a gente acredita e ele se descobre também que ele tem mais capacidade do que ele mesmo imagina. E esse potencial, quando ele é somado dentro da equipe, né, 500 e poucas pessoas, né, somado todos os potenciais, faz muita diferença. Sim. E vocês pegam também, a grande maioria do pessoal que tá começando no trabalho, começa no supermercado, né? Acho que é uma porcentagem grande, assim. E como que é conseguir pegar essas pessoas que estão no início da carreira profissional, que ainda não sabem o que querem propriamente, e meio que ajudar elas a se descobrirem, né? Se desenvolver como profissionais, Isso. né? Independente, assim, se é o primeiro trabalho ou ele é com mais experiência, ele passa pelo mesmo processo dentro da empresa, né? E a gente, como um RH, ele gosta de mesclar. Então, a gente busca pessoas com experiência, a gente busca pessoas que estão iniciando, porque é essa mesclagem que a gente entende que faz a diferença. Também, assim, não todos da mesma idade. Então, às vezes, a gente identifica numa loja que tem muito perfil muito jovem. Então, a gente, olha, agora vamos focar nos currículos candidatos que nós temos, que são perfil mais maduro, mais experiente, porque a gente precisa dar uma mesclada aqui. Então, às vezes, acontece, né? Que às vezes vai ali durante o processo de seleção, tu não se dá conta que tu tá contratando muitos do primeiro trabalho, muitos jovens, né? Então, essa mesclagem é que ajuda. Porque aí tu coloca ali, ou também, às vezes, homens, né, mulheres, mesclar um pouquinho para não ficar um grupo único. Sim. Pra não fechar o grupo, né? Porque aí um ajuda o outro a contribuir também, né? Até com um perfil, que é algo que a gente trabalha bastante. Eu não sei se lá dentro da Supermídia vocês também buscam, né, conhecer o perfil comportamental de cada um, né? Sim. E nós, eu e o Gelsi, que somos os diretores, a gente tem um perfil muito executor. Então, a gente gosta de sair fazendo, né? E a gente gosta de trabalhar com pessoas assim também, que são executores. E a gente diz, a gente fala com a equipe, né? A gente se fala assim, um perfil empreendedor, que enxerga a oportunidade e já vai fazendo. Então, assim, a gente procura sempre dar essa liberdade para que eles desenvolvam esse perfil empreendedor e executem. Mas a gente também sabe que em determinado momento a gente precisa de um planejador, precisa de um analista, porque senão o perfil empreendedor ele faz, mas ele também erra muito mais. Então, às vezes a gente precisa de alguém que vai ali, não, peraí, vamos olhar isso aqui, ó, vai dar esse problema. Antes de fazer. Isso. Tem que entender que não é só mesclar as idades, mas também mesclar os perfis e mesclar um pouquinho de tudo pra fazer com que tudo flua de maneira mais suave, né? Isso aí. Assim. Porque se depender da Miriam, ela quando selecionar, ela vai querer contratar todos os executores. Todo mundo parecido, né? Vai estar todo mundo lá fazendo tudo, mas agora o que a gente faz? E agora? Exatamente. Sem qual mensurar, né? Exatamente. E isso é interessante, sim, porque também existem perfis, assim, né, de etapas do negócio, né? Então, no início do negócio, é muito importante ter esse tipo de perfil, né? De ter mais executores, porque tem menos gente para fazer mais coisas e precisa de pessoas que façam mais. E aí, conforme vai a empresa crescendo, vai precisando estruturar mais alguns processos, né? Algumas coisas para planejar melhor
Coisas que antigamente tu ia lá e fazia, agora tu precisa parar e planejar, né? Acho que vocês, no tamanho que vocês já estão mais nessa etapa, né, de ter que planejar mais as coisas. De assim. criar os processos. A Renata parece que fez o diagnóstico da nossa loja, viu, gente? Porque foi bem isso mesmo. A gente passou por esse processo de ir dando certo, né? Desse perfil de fazendo e dando certo. Então, vamos continuar, tá dando certo, vamos lá. Só que chega um momento que se você não tem os processos, você não dá mais conta. Sim. Né? Até 2 anos atrás, eu conhecia todas as pessoas pelo nome que trabalhavam com nós. Eu queria conseguir passar em todas as lojas, cumprimentar todo mundo. Mas chega num momento que não dá, que tu tem que entender que os processos mudam para você crescer, precisa ser diferente. E justamente nessa etapa é que a gente tá hoje esbarrado, né? Uhum. A gente entende, assim, que agora a gente precisa se fortalecer melhor, porque também não adianta você só querer crescer em tamanho e você não crescer com estabilidade ou com resultado, né? Às vezes tu tá faturando menos, tá crescendo aos olhos, né? Eu tô crescendo no número de lojas, mas o meu faturamento não tá crescendo por igual, ou o meu resultado tá diminuindo. Crescer com qualidade, né? Não só crescer por crescer, mas crescer com uma qualidade, com processos, com uma estrutura bem definida, para também ter um padrão em todas as lojas, né? Porque senão, se não tiver um processo de treinamento, por exemplo, como é que tu vai seguir o padrão em todas as lojas? Exatamente. Tanto de atendimento, quanto de qualidade, quanto de, enfim, organização. Daí não vai, né? Exatamente, e esse é o maior desafio. E assim, até falando em treinamento, bom, tu falou que você tem até uma franquia, né, de treinamento, assim, mas eu acompanho muito que vocês são muito fortes, assim, em promoverem treinamentos, né, de criarem essa cultura mesmo dentro da loja com os colaboradores de vocês, de, acho que ter treinamentos periódicos, né, então fala um pouquinho pra gente como é que é esse processo, né, de vocês, esses treinamentos são focados, são mais gerais, assim, mais motivacionais ou são realmente mais técnicos, né, assim, qual que é a estrutura de vocês nesse sentido? Então, como essa parte eu adoro, adoro, eu amo a parte de treinamentos. Então, praticamente todos os treinamentos eles foram desenvolvidos pela equipe de RH, né? Desenvolvidos dentro da loja conforme a necessidade. E vai muito assim a necessidade mesmo que a gente percebe. Agora a gente tem que focar na liderança, agora a gente tem que focar no atendimento. Mas nós temos lá todos os especialistas que a gente chama, né, nesse formato, assim, que a gente precisa ser especialista no que a gente faz. Então, cada treinamento tem um objetivo específico, mas todos passam, então, pelos treinamentos de especialista daquela área que ele executa dentro da empresa. E são treinamentos que a gente organiza de forma rápida, porque a gente entende que é importante essa reciclagem sempre. Então, ele vai passando pelos processos, tá? Tem o atendimento 1, atendimento 2, atendimento 3, a gente chama internamente, né? Bom, ele já fez o 1, então agora ele vai fazer o 2, vai fazer o 3, onde que o conteúdo é um pouquinho diferente. Mas é tudo muito simples. A gente realiza com a loja funcionando, então a gente tira um de cada setor, quando permite que não é um assunto específico, então a gente tira um de cada setor, faz o treinamento, eles voltam, aí vem outra turma, e assim a gente pega os dias mais fracos do mês, ali a terceira semana normalmente, e a gente procura desenvolver em todas as lojas. A gente sempre fala assim, para estarem todos na mesma página com a mesma informação. Sim. Quando tu vai dar um feedback, né, você lembra que a gente colocou lá no treinamento, lembra que a gente se comprometeu, então para resgatar essa linguagem. E nós entendemos que isso é algo que precisa ser constante. Sim. Então a gente optou por fazer por menos horas, que é para não prejudicar tanto o atendimento, porque tirar a equipe do chão de loja é desafiador também. Porque às vezes não adianta eu estar lá treinando e o meu cliente ali numa fila, né? Sim. Então a gente controla isso também para não prejudicar. E aí vai acontecendo, né? Então assim, todo mês tá tendo um treinamento. E as pessoas, em forma geral, eles gostam. Sim. Esse momento que eles tiram ali para serem ouvidos, para trazerem sugestões. A gente também chama, em determinados momentos, a gente traz como inovação. Qual é a inovação que a gente vai trazer agora? Então, para que eles tragam essa ideia de criatividade, de sugestões.
E é isso, assim, deles se sentirem pertencentes também, serem ouvidos, terem aquele momento que a gente também chama de afiar o machado, tem vários nomes que a gente chama, né? Aquele momento de parar e a gente afiar o machado, daquela historinha lá de que é importante, né? Um machado bem afiado do que ficar ali o dia inteiro serrando e não... E o resultado do machado afiado é muito mais rápido. E a gente sabe que o varejo, no geral, ele é um setor difícil quando a gente fala de retenção, né? Tem uma movimentação grande de pessoas, acho que o tempo inteiro, tanto de entrada, de saída, e até de número também, porque hoje o varejo o varejo, supermercadistas no geral, é um número grande de geração de empregos, né? E como é que vocês fazem para conseguir mesmo com esses treinamentos que vocês têm que fazer sempre, né? Tem um fluxo de pessoas. E daí vocês usam essa cadeia para que eles consigam passar por todas as etapas para conseguir estar gerando essa retenção? Como é que funciona? A nossa realidade, ela é igual a todos os outros, né? Assim, tem os que acabam se identificando, querendo construir uma carreira ali dentro, né? Os que se apaixonam pelo processo. Picados pelo do varejo. Exatamente. E quando é picado, não adianta, né? Corre Não nas sai, veias. vai. Não sai. E tem os que acabam, às vezes, saindo por uma oportunidade um pouco diferente, ou às vezes até se desenvolvendo, indo para oportunidades bem melhores, né, do que a gente dentro da nossa realidade consegue oferecer. Então, não muda, mas a gente acredita que as pessoas que fiquem, né, ou que estão trabalhando, elas precisam estar gostando e motivadas. E aí, existe várias formas de reconhecimento, que até esses dias eu estava discutindo de uma forma legal, assim, bacana, a gente estava conversando, batendo um papo, e aí a gente falando sobre reconhecimento, e ela é gerente de banco. Então, ela trazendo que é o valor monetário que motiva. E aí daí quando veio algumas coisas assim pra gente, a gente fala sem pensar, né? Eu falei assim, o valor monetário é uma forma de reconhecimento, é uma das, e é importante, é muito importante, a gente se motiva pelo dinheiro, mas não é a única, né? Existem outros reconhecimentos que também são importantes para nós. E aí a gente busca essas alternativas, né? Como eu gosto de citar assim como dicas, principalmente para quem está iniciando, porque eu tenho um público que me acompanha, que é um público de empreendedor que está iniciando ou que quer iniciar os seus negócios, principalmente o público feminino. Então, assim, eu recebo às vezes perguntas, né? Ou eu converso também, principalmente a Cial me trouxe muito isso, né? De conhecer essas empreendedoras. E aí eu sempre falo o reconhecimento com o nome da pessoa, né? De tu trazer ali, ou que nem a gente usa lá na empresa, um cheque elogio. Cheque elogio, né? Ele é um custo baixíssimo, né? É um papel. Mas aí o nome vai, o motivo que ele está sendo elogiado, e não é só o papel, mas tu reúne uma equipe para dizer, olha, hoje quem vai receber o cheque elogio é a Érica, né? Porque ela desenvolveu hoje o nosso podcast. Sim. Então a gente traz isso numa forma que todos recebam. Sim. Gente, isso é importante, né? É um reconhecimento. Eu duvido que a Érica não fique feliz com isso, né? Nesse momento. Então, assim, são vários, e é uma forma assim, as pessoas estão olhando o que você está fazendo de bom, né? Nós estamos enxergando que você está aqui e que você está fazendo algo importante. Eu acho que eu, como funcionária, né, eu posso dizer bastante sobre isso, que eu acho que não é só o monetário que é importante. Eu discordo disso do monetário, tá? Eu acho que realmente não é o mais importante. Ele é bom, é óbvio, porque todo mundo gosta de receber um pouquinho a mais, mas o pertencimento pra mim é tipo a chave, assim. É a pessoa se sentir valorizada e daí eu vou contar uma história também. Que legal. Eu comecei a trabalhar muito nova, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei numa empresa e uma vez falaram assim, uma frase que me marcou muito e me machucou muito. Que é, todo mundo é substituível. E realmente, todo mundo é substituível. Só que eu fiquei muito mal com essa frase. Não sei o que deu, porque minha psicóloga ainda não me passou. Mas eu fiquei batendo muito tempo nessa frase, e essa frase me marcou bastante, assim, e me machucou, né? E depois, quando eu fui levar pra minha gestora, pra dona da empresa, na época, e eu falei pra ela, olha só, quando tu disse isso pra mim, eu me senti muito mal. Quando tu me disse, ela me destruiu, porque eu me dou 100% pra essa empresa. Eu visto a camisa muito.
E daí ela disse, e daí ela foi meio que se retratar assim, sabe? E daí a forma que ela se retratou foi, sim, todo mundo é substituível, mas no cargo. Mas eu não tenho como substituir a Érica. Eu não vou substituir a pessoa, eu vou substituir o cargo. O cargo, sim, é totalmente substituível. Eu consigo achar outra pessoa que vai fazer, mas talvez ela não vai fazer que nem tu faz. Ela não vai fazer, não só do jeito que tu faz, porque ela não vai ter outro jeito, ela não vai ser tu. Nunca ela vai substituir, nunca a Érica vai ser substituída, porque ela é única, né? Nossa, essa reflexão que você trouxe veio aqui porque eu já ouvi isso. E realmente, os cargos são substituídos, né? Mas o detalhe, porque o diferencial que tu entrega, e a empresa também entrega, não é só o profissional, mas a empresa, o diferencial da empresa é justamente essa cultura que ela traz. Porque essa cultura é da essência, que vem já da diretoria, da equipe, né? Essa essência que ela é única. Porque a Érica tá aqui, né? A Renata tá aqui, a Miriam tá aqui e a gente traz o nosso eu junto, né? No processo. E se a gente sair, pode ficar melhor, né? Ou diferente. Porque vão ter outras pessoas ali com a essência dele. E toda empresa, no fim, tem a cultura dos sócios, assim, dos diretores. É impossível não ter majoritariamente a cultura dos sócios, assim, e vão sendo adicionadas, né, temperos, assim, das novas lideranças ou das novas pessoas, assim, que vai contribuindo para o desenvolvimento, né? E eu acho também que quando tem essa cultura de pertencimento, de valorização de pessoas, de, tipo assim, eu enxergo o teu valor, não só o teu trabalho, mas eu enxergo tudo que tu faz, todo o seu esforço, e mostrar isso é um tempero que tu coloca na pessoa. E é um tempero que não sai, mesmo se a pessoa sair da tua empresa, não vai sair dela. Porque foi importante ela ter passado, ter sido temperada, e daí para a próxima etapa, ou se ela continuar se desenvolvendo na tua empresa, né? Mas ou ir para um outro lugar que ela vai ter uma experiência diferente, ela ainda carrega esse temperinho, né? Ela vai ser cliente, ela vai indicar pessoas, né? Ela tem a família dela, ela tem os vizinhos. E principalmente no supermercado, a maioria dos colaboradores são, né, da região, assim, são pessoas próximas normalmente, né, não vem de muito longe, então, de fato, né, vai continuar o relacionamento para sempre, mesmo que a pessoa saia, né, vai continuar sendo um possível cliente, né, então a imagem, né, a imagem que ela leva da empresa e exatamente, a gente até tem por estatística que as pessoas que trabalham próximo, que moram próximo da empresa, elas permanecem por mais tempo. Sim. Porque elas veem isso como um benefício também. Poxa, meio-dia eu posso ir em casa, ver meus filhos, eu posso levar na escola, pegar na escola. Sim. É rápido, então também entendem isso como benefício. E nós temos muita preferência por contratar pessoas próximas. Sim. E no fim, assim, o que as pessoas querem constantemente é estar se desenvolvendo, né? Então, quando elas conseguem perceber isso, né, que elas estão se desenvolvendo dentro da empresa, seja, né, num cargo, seja no salário, mas seja também principalmente de adquirindo conhecimento, né, melhorando ali, trazendo um resultado também, né, para sua função ali, para o seu trabalho, tendo, né, esse reconhecimento e essa visão de que está desenvolvendo tanto, né, o seu profissional quanto a empresa, assim, eu acho que isso também é um benefício, né, que a empresa, que a pessoa vai tendo dentro ali da empresa como colaborador também, né? Como a Érica falou, né, de reter, né, a pessoa, porque não existe uma fórmula, né, não existe. Cada um reage também diferente, né? Porque às vezes o que te desmotivou foi algo que motivaria outra pessoa. Sim. Né? Então, sim, cada pessoa é única, né? Exato. E, assim, de maneira geral, assim, todos esses treinamentos, esses desenvolvimentos que vocês fazem, vocês acham que melhora o índice de vocês ali em relação a essa questão de retenção, de contratação também, né? De atrair mais os colaboradores em relação a outros setores, né? Outros varejos, assim, próximos de vocês, assim, tu acha que o índice de vocês acaba sendo melhor por conta de todas essas atividades que vocês fazem, assim? Eu acredito que sim. A gente aposta que sim. Mas, assim, eu também não sei como é que seria se não acontecesse, né? A gente sempre cuida e a gente traz isso como resultado todo final do mês, né? Qual que foi a nossa rotatividade, né?
como é que tá os nossos índices, ou também produtividade, em questão de faturamento por número de pessoas. Então, assim, são números que a gente também trabalha todos os meses, que a gente acompanha, porque como diz aquele ditado, né? Não existe resultado sem ser mensurado. Sim. Agora, a gente sabe que numa média geral, a gente sempre tá numa estatística legal, assim, tá legal, tá Sim. abaixo dessa média geral de rotatividade, no caso. Mas eu também não sei como é que seria o contrário. Agora, a intenção que a gente faz não é nem de segurar ele, mas é de que enquanto ele esteja lá, ele esteja feliz e ele esteja se desafiando e entregando o melhor que ele puder. É esse a nossa intenção. E tu acha que tem se tu tivesse que definir uma palavra, tá? Uma palavra pra ser o segredo, digamos assim, de como ter um funcionário feliz, qual que tu acha que seria essa palavra, assim? Ouvir ele, dar atenção para ele. Eu acredito que quando a gente, para se sentir pertencente, né, a gente precisa precisam nos enxergar. Então, eu acredito que o segredo é esse, é assim, a gente ter ouvidos, ter olhos para esse profissional que está ali, sem julgar, sem criticar. Que um ambiente, assim, que eu acho que às vezes nos trava até para o nosso desenvolvimento, é quando você é ridicularizado às vezes por alguma ideia, né, ou podado em alguma ideia, não, isso não vai dar certo, né. A segunda vez que tu já vai com medo de dar aquela ideia, e realmente a gente que é um incentivador da criatividade, da inovação, né, de receber, a gente vê que num montante vem muitas ideias, às vezes, que não se encaixam com a realidade, né? Sim. Ou que tu já viu que aquilo ali, em outro momento, tu já tentou aquilo e sabe que não dá certo. Mas a forma de você conduzir isso, eu acho que faz toda a diferença, né? De você aceitar, acolher o que te trazem para depois responder, né? Não podar, não criticar. E, assim, em relação a todo... né, esse investimento em pessoas mesmo, em treinamentos, assim, quanto tu acha que isso se reflete na ponta ali, né, no atendimento ao cliente, né, o quanto que melhora a experiência de compra do consumidor quando tem uma equipe de fato treinada e motivada, né? Eu acredito que é total. Por isso que eu falo que tem que ser uma constância, porque quando ele sai do treinamento, ele sai mais bem preparado, e é nítido quando a gente entra qualquer estabelecimento que você entra, que você vê uma equipe treinada, tu tem um atendimento diferente, você diz, essa equipe é treinada, tá? Essa equipe estava preparada. E quando a equipe não tem o treinamento, você entra e se sente assim, tu percebe também, né? O oposto, a má experiência. E às vezes você se sente até incomodado, dá a impressão de que tu vai atrapalhar, né? Eles estão lá numa conversinha, por favor, tem como me atender? Quase tu implora pra poder tu comprar pede, ali, né? Por favor, eu quero comprar, tu pode me atender sem, né, de repente me tratar mal, porque a impressão às vezes que dá é essa. Mas é um desafio constante. Eu trago isso, a gente trabalha treinamento, a gente tem isso na nossa essência, mas a gente sabe que a gente tem muito chão, muito para melhorar, né? A gente sabe das dificuldades. Eu recebo muito o nosso... Antigamente era saque, né? Hoje eu não sei o que é, né? Mas, assim, as reclamações das lojas, elas passam por mim, eu acompanho, até para poder mensurar ali quais são as lojas que estão com mais urgência em treinamento, em atenção, ou às vezes alguém específico, né? E a gente tem bastante insatisfação, assim, bastante clientes também que nos apontam, né? Sim. De pontos de melhorias de atendimento. Então, por mais que é feito tudo isso, a gente sabe que mesmo assim ali no meio tem pessoas onde que a gente tem a falha, ou de ter colocado no lugar errado, ou de não ter treinado o suficiente para que eles estivessem ali na frente do cliente. Sim. É que também a gente tá falando de pessoas, né? Então é inevitável que um dia a pessoa vai estar num dia ruim, né? Sim. Alguma coisa assim. Então acho que não existe como um varejo ter 100% de atendimentos 100%, né? Assim, em algum momento ou outro vai ter alguma falha e faz parte, né, da gente direcionar isso e melhorar para que isso cada vez seja mais minimizado, né? Isso, mas a gente idealiza. A gente sonha, né? Uma reclamação. E a gente já começou falando direto
de onde vocês estão agora, né? Que é com uma equipe grande e tudo mais. Mas lá no início, vocês começaram já investindo nessa questão de treinamento de equipe e tudo mais? Ou foi algo que vocês começaram com o supermercado e viram, não tá indo pra frente, a gente precisa virar uma chave? Como é que foi esse processo? Foi desde o início ou vocês notaram isso depois? Isso foi acontecendo, mas isso é algo que tá na nossa cultura já assim desde o início. Mas quando a gente começou no supermercado, a gente veio para trabalhar, a gente queria um trabalho. E até contei num podcast na segunda-feira, contei essa história assim, que a gente veio para cá para trabalhar, e nossa região era no interior do Paraná, tinha muitos colegas, já era uma cultura da cidade também, dos jovens saírem e irem para cidades maiores, trabalhar, e aí tu via assim, saiu de mochilinha, voltava de carro, né? Aí tu já, opa, né? Deve ser bom. Deu certo. E vinha muita gente para essa região nossa aqui, né? Porto Alegre, Alvorada, muitos vinham para essa região trabalhar em supermercado e restaurante. E aí nós tivemos a oportunidade de vir como sócios, né? O Joulci, na verdade, junto com o irmão dele e junto com um sócio que já era do irmão dele que estava aqui, teve a oportunidade de vir para trabalhar no supermercado junto. Então, assim, e aí eu vim junto, né? Mas foi pensando em trabalhar. Aí a gente começou, não tinha nada a ver com a nossa experiência, porque a gente não tinha nem conhecidos que eram empresários, né? Não tinha essa expertise de liderança, de nada, era só trabalhar mesmo. E foi o que a gente fez, a gente veio, era trabalho. E aí, aos poucos, tu vai aprendendo, né? Com o erro, com o acerto, tu vai vendo que vai dando certo. Só que a gente tinha muito hábito de fazer, a gente chamava de reuniões. Então, a gente reunia muita equipe, era bem pequena, eram 8 pessoas, é mais fácil de reunir 8 pessoas, né? E o pessoal pegava junto mesmo, assim, a nossa equipe, uma equipe menor, você trabalhando junto, fazendo tudo junto, né? Então, eles eram bem fortes, assim, eu ia dizer, de fé, né? De garra, assim, com eles sangue nos olhos. De verdade. Mas aí eu lembrava, assim, depois, né, se passou, como é que foi que a gente cresceu, né? O que a gente fazia que dava certo e o que a gente fazia que não dava tão certo. E eu sempre me lembrava que essas reuniões eram importantes. Porque era um momento que eles traziam ideias, a gente incentivava isso, né? O que nós podemos fazer para melhorar? Ou se a gente tinha uma situação com algum cliente que reclamava, a gente colocava a situação, né? Olha, o cliente disse tal e tal coisa, o que a gente vai fazer? Então, a gente dividia, e eu acho que isso também era do pertencimento, que eles se sentiam pertencentes. E eu lembro que essas reuniões a gente fazia, inclusive, depois do horário do expediente. Quando fechava a loja, a gente reunia a equipe para fazer. E não era pesado aquilo, sabe? A gente sentia que aquilo não era pesado, era prazeroso. No final do dia era algo leve que o pessoal gostava e que era um momento de troca, né? De evolução mesmo. E acredito, assim, que eles também viam, assim, como parte, né? Parte daquele negócio. Tanto que são pessoas, assim, algumas estão conosco até hoje, outras que a gente se encontra, né? E aí a gente lembra, né? A gente ri, a gente se diverte, tem lembranças positivas desses períodos, assim. Que bacana. Muito bacana. E assim, não sei se vocês têm uma estatística, assim, de a cada quanto tempo o mesmo colaborador precisa passar por um novo treinamento, né? Seja, né, da mesmo segmento ou de outro segmento, né? Outras necessidades, assim. Mas a cada quanto tempo, mais ou menos, ele está participando de algum treinamento? Então, a gente faz cada 2 meses um treinamento onde faz a reciclagem com todos. Mas a gente tem sim a estatística, eu acho que ela é alta, tá? 6 meses não pode passar, para ter pelo menos um feedback, assim, de você chamar e conversar individualmente, que não pode passar mais de 6 meses. Porque às vezes tem aquelas pessoas que estão há mais tempo na empresa que já passaram por todos os treinamentos, já ouviram todos os exemplos. Então ela tem que ser encaixada, às vezes, no treinamento externo também, né? Porque às vezes a motivação, ela também, o resultado também, ele é por você ir daqui a pouco lá num treinamento lá da Agas, né? Tá acontecendo lá um treinamento lá fora. Externo. Ele vai lá, ele vai conversar com outras pessoas de outros lugares, ele vai ter aquele momento diferente. Então, ambiente diferente, né? Novas áreas, digamos assim, pra ele ter uma perspectiva diferente, de repente. Então a gente
controla, né, esse período de 6 meses, poxa, ele não participou do treinamento, porque os treinamentos que a gente está fazendo, ele já fez todos. Então, a gente tem que encaixar aí em algum lugar. Principalmente os líderes, né, a gente olha, assim, para a liderança para fazer alguma coisa em algum lugar diferente. E assim, falando em líderes, como que é esse desenvolvimento que vocês fazem, assim, como que vocês constroem as lideranças, né, assim, normalmente são pessoas que vêm de dentro, são pessoas que vêm de fora, e como que é essa cultura mesmo que vocês criam para as lideranças, porque no fim é eles que no dia a dia ali estão gerenciando a equipe, né? Vai muito do gestor da loja, o gerente, ele normalmente é ele que acompanha esse líder e ele que traz, ele que aposta, ele que desenvolve. É claro que talvez não é nenhuma novidade, né? Todas as empresas, acredito que é assim. Primeiro a gente olha para dentro de casa quando tem uma oportunidade. Primeiro é sempre dentro de casa e depois, se não se encontra, né? Às vezes vem também, às vezes surge algum candidato, tu não tem nem a vaga, mas é um candidato que tu vê que tem a experiência que você quer. Então, candidatos bons a gente não pode perder. Aí a gente... o Josi sempre fala assim, Miriam, dá um jeito pra encaixar. Porque o Josi, ele olha, ele controla, ele faz o financeiro, né? Ele que controla o comercial e o financeiro, acompanha, né? Então, ele olha lá muito número. Daí ele olha, uma a mais, a Miriam deu um jeito de encaixar essa pessoa. Ela fez alguma coisa que deu certo. Mas assim, nós já fizemos experiência de gerente, de desenvolver gerente, de que passasse por todos os setores, né? Ele era um gerente trainee, eles, né? Foi um grupo, então eles se candidataram para ser, né? Daí passaram por uma avaliação. E foi um processo longo que nós fizemos, foi um investimento alto para a empresa. Eles passaram por todos os setores, depois eles fizeram experiência com todos os gerentes que nós tínhamos, todas as lojas, para depois eles assumirem uma loja, né? Isso foi há 2 anos atrás, quando a gente estava fazendo abertura de lojas, então a gente sabia que a gente ia ter bastante oportunidade para gerentes. Fizemos isso, trazer assim como um marco, foi processos importantes que a gente fez, né? E investimento também, porque daí aquele colaborador, ele não era mais o gerente trainee da loja, né? Ele pertencia ao processo de preparação para assumir uma loja. E foi um processo longo, com feedback constante. Então, assim, a gente teve que acompanhar bastante, porque o feedback era também semanal. E é bacana, porque as outras pessoas enxergaram, olha, a empresa me prepara para me entregar uma loja. Agora, outro processo que a gente está desenvolvendo é para treinar açougueiros. Isso porque é uma dificuldade muito grande. Né? É o maior desafio, né? Assim, É difícil achar um profissional qualificado, no caso. Reter, né, essas pessoas, assim. Porque açougueiro açougueiro bom não fica desempregado, né? Então, até a gente tem lá, já na loja, a gente orienta todos, chegou um açougueiro aqui para entregar um currículo, não é para ele sair. E às vezes açougueiro não tem currículo também, né? Ele não tem, ele só chega assim, tem vaga de açougue? Então, assim, a gente já prepara o pessoal, porque eu dou um jeito. A Miriam vai dar um jeito. Então, não tem aqui, mas tem na outra loja. Mas porque é um cargo que não tem quase profissionais. Quando você tem a vaga em aberto, você pena, né, para conseguir esse candidato. Então, normalmente ele vai chegar ali na frente de caixa, ele vai chegar pro gerente, aí nós já, chegou, não deixa ele sair, porque ele vai chegar no outro e vai pedir trabalho e vai ser contratado, né? Então, a gente tem que ser rápido. E supermercado é isso, é dinâmico e decisão rápida, né? A gente tem que ter, isso faz a diferença em supermercado. Tudo é pra ontem, né? Tudo tem que ser ágil, né? Isso aí. E aí, então, a gente tá preparando agora, então, escola de açougueiros, né? Que aí a gente sempre dá algum nome, né? Os guris do RH gostam muito de pôr as iniciais do treinamento, né? Então, daí tem normalmente elas pegam as iniciais ali. E agora a gente está, então, desenvolvendo isso para que dentro da empresa as pessoas se candidatem e possam ser preparados para serem os açougueiros. Para quem tem interesse, que já está dentro da empresa e quer se desenvolver mais, consiga... A gente faz isso lá na nossa empresa também. A gente tem a trilha de conhecimento, assim, então para as pessoas, né, irem, por exemplo, no nosso caso de tecnologia, né, desenvolvedor é mais ou menos a mesma coisa, assim, é difícil de ter. Então a gente vai sempre desenvolvendo ali,
tem interesse, vamos desenvolver e treinar, né, para se tornar um desenvolvedor, assim. Então... E aí tu falou o principal, né? Se a pessoa tem interesse, ela enxerga como uma oportunidade, ela se enxerga fazendo aquilo, então vamos Vem lá, cá, né? meu querido, vem cá, vamos vem conversar, senta aqui. Exato. E eu acredito que esse também é o papel das empresas. Sim. É a gente desenvolver novos, porque ninguém nasce sabendo, né? Exato. E eu até tenho um trabalho que eu faço nas escolas, que é de uma palestrinha assim de 1 hora, né? Principalmente para o primeiro trabalho. E aí as pessoas, eu sempre ouço, assim, né? Eles falando muito de, mas a gente nunca tem oportunidade, é o primeiro trabalho. Eu falei, mas todo profissional passou pelo primeiro trabalho, né? Sim. Ninguém começou já sabendo. Já tendo experiência. Ou tendo experiência. Então, vocês também vão ter essa primeira oportunidade. E o açougueiro é isso. Se ele não tiver a primeira oportunidade, ele não vai saber se ele vai gostar. Sim. Açougueiro e todas as outras áreas, Sim, né? sim, com Desenvolvedor. Sim, tem que sempre... A questão é que a gente nunca vai ter um primeiro trabalho já numa posição, né, ideal ou, né, uma posição super alta. A gente tem que sempre começar mais por baixo e ir aprendendo e se desenvolvendo, né? Por mais que a maioria dos jovens hoje acreditam que vão começar sempre já lá na Já de gerência, na diretoria. Vou começar ganhando 80 mil por mês, É. né? Sem experiência, mas tá tudo certo. Se não for isso, eu não Eu quero. aprendi no TikTok. Eu aprendi no sou formada TikTok pelo que dá TikTok. certo. Não, mas é muito bacana vocês fazerem todo esse trabalho e eu acho que eu fui uma profissional também que comecei novinha e consegui me desenvolver em uma empresa. E acho que isso foi muito importante pra me tornar a profissional que eu sou hoje, de estar sempre vendo as oportunidades e também abraçando o desenvolvimento, eu acho, sabe? De aprender coisas novas dentro de uma empresa e também querer gostar do conhecimento. Acho que isso é importante também, né? É. E vocês fazerem esse trabalho, principalmente com quem tá começando, eu acho que é aquilo que tu falou lá no início, que tu, por mais que a pessoa não fique no supermercado, que vá pra uma nova área, tu vai estar sempre com ele ali. Porque tu deu a primeira iniciativa nele, né? Tu acendeu a primeira fagulha lá. E é isso que a gente espera, né? Que ele possa levar algo para a vida dele. E também os gerentes, normalmente, eu falo isso para eles assim, quanto é importante, que o gerente que trabalha mais próximo, né? Então, ele que recebe essa pessoa, né? Ele vai acompanhar, fala assim, se ele viver 100 anos, ele vai lembrar do que ele aprendeu contigo. Sim. Né? E tem coisas que não são mensuráveis, que é aquele valor, né? Que você leva a gratidão, a valorização do que alguém parou para te ensinar algo que ele sofreu às vezes para aprender. Sim. Porque quando a gente aprende sozinho, quanto a gente sofre, Sim. né? Às vezes foi ali no erro, né? No quanto tu perdeu ou investiu para descobrir aquilo. E aí alguém vem e te dá isso como um bônus. Então, querer aceitar e depois você poder levar isso. E às vezes esse reconhecimento do que tu aprendeu, às vezes ele leva um tempo também, né? Às vezes ele... eu, inclusive, assim, tem pessoas que trabalharam com nós que eu levei tempo também para entender o quanto ele foi importante para nós, o quanto ele se dedicou, o quanto ele também ofereceu, né? E se desafiou ali para fazer aquilo que ele fazia. Porque às vezes para ti pode ser fácil, mas para outra pessoa que tá ali, talvez não seja tão simples assim, que esteja iniciando, né? Sim. Então, tu ter isso, às vezes tu leva tempo para entender, né? Para valorizar aquele momento. Mas o importante é quando você consegue valorizar. E eu digo assim que tem coisas que lá, aqui no início, né? Eu comentei do que a gente deixa na vida da gente, né? Do nosso propósito de passar por esta vida, né? Que é tão rápida. Eu tô com 41 anos e eu penso, meu Deus do céu, eu não vim chegar aos 41, foi muito rápido. E ainda quero fazer muito mais coisas, né? Tá só no início. Só no início, gente. Tem muita coisa ainda, tem muita gente pra te ensinar, não te preocupa. Tomara. Eu digo assim, você passar o teu conhecimento, né? Você querer ajudar as outras pessoas, assim, passar com boa intenção. Sim. De querer ajudar, de querer facilitar as coisas para quem tá chegando e quem tá querendo, né? Eu acho que é uma das dádivas que a gente tem na vida, né? De você querer realmente fazer algo de bom para outra pessoa. Sim. Com certeza. Às vezes tem um pouco, né, disso, assim, de querer que a pessoa sofra para aprender, mas nem sempre é necessário, né? Às vezes é importante também
dar alguns atalhos para a pessoa se desenvolver mais rápido, né? Pode ser que aprenderia igual, mas assim vai aprender mais rápido também, né? Então é importante, Ela vai nosso sofrer. papel. Sim, de qualquer maneira. De uma maneira diferente. Ela vai sofrer, porque tem uma coisa que tu não vai conseguir passar pra ela, que nem tu sabe. Sim. E ela vai sofrer. Então, assim, não se preocupa com o sofrimento, que ela vai sofrer mesmo. Pode dar essa parte mastigada. Não precisa ser Pode dar essa sofrimento. parte mastigada. Ela vai sofrer depois, mas Com outra. não vai vir o sofrimento igual. Exatamente, porque ela vai dar algum outro passo que tu não deu. E que talvez ela vai te ajudar depois, né? Então, vai ter esse processo. Só que, assim, eu ouvi já muito, né? Agora eu não ouço mais tanto. Mas eu já ouvi muito assim, mas ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou a fazer isso, deixa que ela aprenda. E aí eu penso, nossa, né? Mas tu sofreu pra aprender. Ajuda. Por que não ajudar, né? Isso é importante. A gente já tá indo pro finalzinho, né? Que rápido. Foi rápido, foi um papo muito legal. também. Acho que com certeza muita gente entendeu, né? Que é importante. Mas a gente queria também te perguntar se tu tem alguma dica pra dar pro supermercadista que enxergou agora, que precisa desenvolver a equipe, onde que ele pode começar. Fôlego. Tenha bastante fôlego, bastante energia, entusiasmo. Eu gosto muito da palavra entusiasmo, porque ela, além de ser algo assim, de que tu coloque energia, motivação, vontade no que tu faz, porque isso contagia as pessoas. E eu até quero trazer uma experiência. Eu vi acompanhei uma palestra lá em Santa Catarina, acho que foi 2 semanas atrás. E aí o palestrante, ele trouxe um vídeo que um professor, ele entrava na sala de aula e ele estava muito cansado, ele estava cheio de problemas, só que ele ia dar aula para crianças. E aí ele estava com a máscara, né? Ele tira a máscara e ele coloca uma postura e dá um sorriso, tipo assim, ele se prepara porque ele quer chegar naquela sala de aula e ele quer entregar o melhor para aqueles alunos. E eu tenho isso já há muito tempo dentro da empresa, que quando eu chego na porta, é uma forma, assim, uma rotina que eu faço. Eu coloco o sorriso, tipo assim, eu não vou entrar aqui sem o sorriso no rosto. Então, eu coloco o sorriso e eu entro. Bom dia! Então, assim, independente do que tu tá para resolver, ou o que tá te esperando, ou o que tu tá ali, tu passou, né? Quando você chegar no teu trabalho, as pessoas que estão ali, tanto a tua equipe como o teu cliente, eles merecem o teu melhor. Sim. Né? Assim, então, ofereça o teu melhor. E aí, quando a gente faz isso, os problemas também diminuem. Então, quando eu vi aquele vídeo, me marcou muito e é algo que eu faço, de entrar sorrindo. Eu vou entrar na loja, eu falo assim, eu entro com o pé direito sorrindo. E às vezes o pé direito não é o primeiro, mas tudo bem. Mas o sorriso, eu entro sorrindo. Porque assim, eu fui me policiando. Os dias que eu esquecia de fazer isso, não, vamos lá, tem que sorrir. Então, e faz a diferença. E trazendo aqui, né, a dica, então assim, entusiasmo, né, que eu entendo que você colocar essa alegria no que tu faz, é também o entusiasmo, mas o entusiasmo para Dale Carnegie é fazer o que tem que ser feito, que é uma ferramenta de um adulto. A criança, ela quer brincar, ela quer fazer o que ela tem vontade, mas o adulto pode usar a ferramenta do entusiasmo, que colocar disciplina e fazer o que tem que ser feito, colocando energia. Existem, né, ferramentas que a gente pode aproveitar e que a gente já nasce, né, com o sorriso. Então, é isso que eu deixo assim como dica, porque é a gente que faz o ambiente da gente, né? E os resultados são consequências. Às vezes é só respirar fundo, dar um sorriso e vai. Vai que vai dar certo. Vai sem medo, só vai. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Eu amo essa frase também. Vai com medo mesmo que vai dar certo. Sim, muito show. Eu fiquei muito feliz com o nosso papo. Acho que foi, assim, realmente muito esclarecedor, assim, muito motivacional também pro pessoal, assim, pras lideranças, né? Pro pessoal que é de varejo, que às vezes tá ali na correria, não para muito pra pensar, né? O que tem que fazer. Eu acho que essa questão de desenvolver as pessoas é fundamental, assim, são as pessoas que fazem a loja, né? Então, é importante a gente estar sempre pensando, né, como que os colaboradores estão, como que a gente pode, né, melhorar a vida deles, melhorar o desenvolvimento deles e sempre ir desenvolvendo as pessoas, né? Assim, pensando o que cada um pode fazer melhor
e trazendo esse espírito, né, para todo mundo de cada um querer ser a sua melhor versão e entregar o seu melhor pro cliente, né? Sempre ter essa visão, né, no dia a dia da loja. Então, acho que a gente conseguiu trazer um pouco dessa ideia, né, pro pessoal que está nos escutando. Assim, acho que foi muito bacana a nossa conversa. Adorei, gurias. Parabéns pelo trabalho de vocês. E obrigada pelo pessoal que está nos acompanhando. Foi muito, muito bom poder resgatar, ouvir vocês também, as experiências. E é isso, né? A gente acreditar na gente, acreditar nas pessoas e seguir aí nossos propósitos. Muito bacana, Miriam. Muito bom. Obrigada, né? Obrigada, aceitado o pessoal. convite. E sigam a gente nas redes sociais, supermedia.digital. A cada 15 dias a gente lança um episódio. Não esqueçam também que a gente tá no YouTube, no Spotify, não sei onde tu tá, mas vai lá. Muito obrigada, gente, e até o próximo podcast. Tchau, tchau.